Vamos à palavra do Senhor hoje, no início, capítulo 3, Efésios, esse livro que está estudando. Tenho o privilégio de acompanhar essa carta tão profunda do apóstolo Paulo. E hoje nós temos o privilégio de dar início ao capítulo 3. E o capítulo 3, ele trata basicamente de um único assunto. Todavia, por razões de que nós vamos dividir esse capítulo em alguns sermões. E hoje vamos dar verso 1 ao verso número 7. Esse capítulo 3 de Filipenses, ele pode ser visto como o testemunho do apóstolo Paulo. Em certa medida, Paulo tem a oportunidade de falar um pouco da sua vida e da maneira como o evangelho agiu no seu coração. E claro, esse testemunho, como alguns testemunhos que nós damos, é um atuar, mas já vimos em algumas circunstâncias diversas. Ele quer passar 80 minutos falando da Cristo dos últimos 10% que escreveu. Um privilégio de fato, ele foi artista, foi demonista, foi isso, como se Deus precisasse esse testemunho para mostrar, olha, pode se conter. É um tipo de testemunho que eu acho muito relevante. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre o seu testemunho, ele vai dar ênfase à ação de Cristo, que ele fala o centro da sua vida. Paulo faz isso de forma magistral, não porque ele seria inspirado pelo Espírito Santo, mas também por ele incluir a motivação reta desse testemunho da sua vida. E aí vamos ver o verso 1 7, quando o apóstolo Paulo vai lá nestes versos, se cria o bem inefável. Ele vai mostrar Jesus o maior bem que possui sua vida. Jesus não é arte da sua região, ou Jesus não é inspiração religiosa, ou é espiritual. O Paulo vai mostrar aqui que Jesus é o único bem inefável, divino, superior, singular, que ele possui na sua vida. E hoje nós vamos ver a leitura do verso 1, verso 7, nós teremos esse tema de Jesus com o maior bem do crente. E essa palavra do Senhor: quanto mais, irmãos, Deus agrada no Senhor, a mim não exorte, e é segurança a vós, outros, se eu escrever fazer umas coisas. Acautelai-vos dos santos, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque não sei que somos a circuncisão, nós que oramos Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem eu confiar bem na carne, se qualquer outro pensa que confia na carne, eu ainda mais. Se nos dá o oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Jamim, eu de Deus, quanto a fazer, quanto ao seu seguidor da igreja, quanto a hastear na lei irrepreensível. Mas o que para mim, isto, colherei por causa de Cristo. Temos mais vezes. Seu Pai, louvamos teu nome esta noite. Ao darmos o testemunho do apóstolo Paulo, podemos perceber a centralidade de Cristo. Não é a centralidade de Paulo, mostrando que era a sua própria que precisa ser. Mas percebemos que magnitude do Senhor, poder do evangelho. Pedimos ao Pai para aprender isto, para que saibamos que Cristo é o nosso bem inefável, nosso bem maior, aquilo que possui que deve reger toda a nossa vida. Queremos ser a Cristo, Senhor, como um compartimento da minha vida, mesmo que seja o partimento mais importante. Nós queremos viver para a glória do Senhor. E tudo que fizermos, seja comendo, bem, morando, conversando, dormindo, trabalhando, seja para a glória do Senhor. Faz isto no nosso coração e que amamos com compreensão. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aqueles se lembram, domingo atrasado, que no passado tivemos o nosso domingo missionário, mas no domingo passado, nós encerramos o capítulo 2, o Paulo, ele vai ressaltar de dois homens, Epafrodito e Timóteo. Paulo ressalta, nós aqui que estavam aqui, se lembram, percebem que Paulo está mostrando aqueles dois servos de Deus, um pastor e também diácono, dentro do cemitério da sua dedicação. Então, quando Paulo encerra sobre o temor que ele estou, que diabo, isso que Paulo inicia, verso dizendo, quando homens irão nos alegrai-vos no Senhor. Sem dita dessa expressão de alegrai-vos no Senhor, ainda de alguma forma, conectado com o Paulo acaba de falar. O dia vocês são reis, pastores, pessoas, diáconos, por isso, no todo, vocês se alegrem do Senhor. E essa sessão, então, começa falando sobre a alegria indizível, cheia de glória. Essa alegria que vem do Senhor, que Paulo de alegrai-vos, não em qualquer aspecto, mas do Senhor. E é claro, Paulo falando aqui aquela alegria que é independente de circunstâncias ou temperamento. Não importa se o temperamento mais alegre ou menos alegre, se circunstâncias corroem para a sua felicidade. Não, aí Paulo está falando a alegria que esse, em qualquer circunstância, em qualquer temperamento, é a alegria do coração. Mas por que Paulo fala sobre essa alegria? Ele sai uma forma chateada aqui. Ele tinha uma linhagem dele, os santos, os mal obreiros. Ele mexia com aquelas pessoas que estavam dizendo ele, Senhor Jesus, vamos agora, para a graça de Deus, mas fala a alegria. Então, essa alegria, por mesmo que de alegria, não pode definir, é indível, ela é cheia de glória. É claro, esse tema sobre a alegria, vamos tratar um pouquinho, porque Paulo vai paralisar essa alegria bem. O crente ele é alegre no Senhor, mesmo quando ele é triste, mesmo quando ele irá, mesmo quando ele está esmagado, para esse circunstância do mundo, ele é feliz. Paulo ênfase aqui, por isso não estará isso ou mais além, mas a ênfase que Paulo traz aqui é um atleta. E ele descerra contra uma liderança que é sedutora por um lado, e por outro ela combina a igreja do Senhor. Paulo, ele menciona aqui como precisamente duas pessoas que vão desvirtuando a igreja de Cristo. Eram líderes, mas falsos líderes. Eram mentores, presbíteros, alguns apóstolos, e eles estavam com a mensagem tentando lançar o evangelho, ou seja, fazer com que o evangelho eles pregassem desses poderes. É o mesmo como se eles quisessem agregar alguma coisa ao evangelho. Diz, tem o evangelho salva, mas você precisa também fazer a sua parte. É claro que Cristo salva, mas você precisa fazer a sua parte. Como existe sem dizer que Deus, na verdade, faz uma sociedade com o pecador. É que Deus diz assim, olha, eu entro no evangelho e você entra com a sua obra. Eu entro com Cristo e você entra com a sua disposição a aceitá-lo. Eu entro com a salvação, você então entra com as suas obras e assim nós vamos fazer tipo de sociedade salvífica. As pessoas iam isso. Elas aceitavam o evangelho. Irmãos, nós sabemos que Paulo ele vai falar de forma muito clara. Por isso diz a mim, não me desgosta. E é segurança para vós que eu escrevo as mesmas coisas. Paulo diz, eu não me canso de repetir. Eu não me canso de falar contra estes falsos pregadores, estes falsos líderes. Consultores por um lado, mas por outro, são contadores de igreja, ele contamina o ser humano. Com sua operação aceitável, com a maneira de falar tão compreensível, que essas pessoas estão vendo deturpando o evangelho do Senhor.
E vejo que o apóstolo Paulo, a impressão que nós temos, é que ele está falando de um mesmo grupo. Embora eu diga que ele fala duro, mas ele fala de um mesmo grupo de pessoas que está contando a igreja. E irmãos, isso deve nos alegrar, porque essa palavra de Paulo mesmo, nós temos segurança para os outros que creem as mesmas coisas. Eu viver aqui, amado, nunca é demais nós falarmos a verdade e pregarmos como este. Se pastores, e eles estão seduzindo pessoas, estão achando o mundo do inferno, estão valorizando a sublimidade do evangelho. Eles não estudaram isso. Porque a atitude que as pessoas não se não inserir o trabalho humano na hora desse é absurdo. Porque Deus é soberano e Deus quer obedecer salvação aos seus direitos. Por isso, nem homem chega a Deus pelo próprio esforço, nenhum homem preserva a sua salvação pelo próprio esforço. Eu outra dos agora pecadores. E carecemos da direção do nosso Deus. Não é que o apóstolo Paulo diz, irmãos, de ver a salvação, amor e amor, sabendo que Deus tem tanto ver quanto Deus faz. Vocês devem estar dispostos a demonstrar o fruto do Espírito. Mostra o fruto que tem em vós, Deus tem. Porque se a minha salvação hoje dependesse das minhas forças, eu estaria no inferno. Muita gente vai para o inferno porque confia em si mesmo. Por isso o apóstolo Paulo não conta essas palavras aqui, verso 2, quando ele diz, e acalai-vos 6 vezes. Ele diz, acalai-vos dos cães. Em outras palavras, acalai-vos dos cachorros. Acalai-vos dos obreiros, seja acalai-vos daqueles trabalhadores que são péssimos. Ele diz, acalai-vos da falsa circuncisão, mas aí são os líderes falsa circuncisão. O do líder é acalai-vos dos mutiladores. Por que Paulo utiliza estas palavras? Em primeiro lugar, ele fala, acalai-vos dos cães, dos cachorros. Por que Paulo usa essa palavra? Nós, muitas vezes, ouvimos isso. Quem está ouvindo dizendo, olha, pregador, um cachorro, nunca viram. Mas Paulo chama. Porque ele está utilizando aqui uma expressão judaica para pegar cães, uma expressão judaica para o marginalizado. Nós podemos perceber, por exemplo, Mateus 6, onde diz assim, não deis aos cães, e assim, nem leis ante os porcos as pedras, para que mastigem com os pés, e voando-se, vos dilaté. Segundo Pedro 12, 1 e 2, diz, pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da hostil que, posso ser, veio para trás, quando se santo andamento que furado, eles, aconteceu disso, era dar verdadeiro, o cão voa ao seu voo, a parvada voa a volver no lamaçal. Trazia a ideia de imundo. O porco também era um mal imundo, então o porco era considerado para culinário. O cão também para culinário, mas nem pessoas práticas. O Paulo fala que essas pessoas, elas são, dizem respeito a líderes que são pecadores e induzem o povo de Deus ao pecado. Porque, irmão, impressionante. Por isso que o pregador tem uma linguagem não aceitável, entre aspas. Se ele faz um pequenino erro, contradiz a essência do evangelho, se faz um tradito daquilo que Deus disse, por menor que seja, aquele que não pegou peca de Deus. Ali é por isso que eu, claramente, há mais de 20 anos, fui muito diante de Deus. Porque a responsabilidade é forte. Eu sou incapaz, eu sou limitado. Eu não consigo interpretar a palavra de Deus, ela devia ser interpretada. Eu tenho muitas dificuldades. Eu estou sempre aprendendo nenhum. E aí a grande responsabilidade com o evangelho que é excelente por um divino, altivo, algo que para além da compreensão. A responsabilidade é muito grande. Por isso Paulo diz, alterai-vos, estejam de olho, consistentes. Tem tudo a todos ao pecado. Por isso, Paulo nega esse falsos pregadores, falsos pastores, referir pecado, em segundo lugar, falando para o ministério, são os obreiros, ou seja, aquele judeu prestam desse serviço ao rei de Deus. Irmãos, para tantos pregadores, tantas denominações, tantas igrejas espalhadas por ele, prestam desse serviço ao reino de Deus. E tem havido muito mais confusão do que faz certo. Esses pregadores fazem citações, palavras estranhas, e têm confundido o que eles sabem que o que esse pregador na época de Paulo fazia. Deixavam os três e vocês não que são, a ser sim, tem o evangelho, mas eu quero dizer uma outra relação, vocês não têm. E na verdade, as pessoas faziam é destruir a obra, já construída por outros, ação do Espírito Santo. Eles são tirados por maus obreiros, significa aquele que destrói aquilo que outros evangelistas da ação do Espírito Santo construíram, pregar fiel da palavra. E não apenas isso, mas por exemplo, esses crentes, essas pessoas envenenadas por esse tipo de operação, começam a fazer paralelos. Eu de um tempo, quando eu entrei jovem, na aeroporto do Brasil, havia falado muito para nós, depois havia me, enfim, não tem que rapaz, o que eu vi? Deixou ir, algum problema, se viajou, não viajei não, estou muito. Eu disse, por que deixou a igreja? Foi acontecer alguém, o viu, enfim, a pergunta, orar, preocupado. Ele, não sei se você, eu irei contar com outros pregadores. Descobri que a igreja presbiteriana, ela é muito casada, ela é muito medieval, ela é somente fundamentalista na sua opinião. Então, eu busquei novas graças que trouxeram o evangelho serve mais grande, sabicado. E eu revisei essa pregação. Eu também digo que esses maus pregadores fazem. Eles fazem a confusão. Ou ele dossica com o evangelho, ou eles dizem, o orgulho, você pode também contribuir com a alma do Senhor. De forma, multidões são rachados por esses maus obreiros. Paulo fala em relação ao ensino. Quando ele se refere a maus pregadores, o pecado de Cristo, externo maus obreiros, e ele fala o ensino. Ou seja, eles são mutiladores. Eles acreditam na salvação, as obras são legalistas. Qual a definição de legalista? Legalista é a pessoa que, cuidadosamente, isso é a lei de Deus, e ela só no ouvido de um diácono recente, ele foladamente, se torna areia que vai obedecer o Senhor, ele vai buscar a missão, isso não é legalista, isso aí é cumprir a lei de Deus. Legalista é aquela pessoa que acredita que pode cumprir a lei de Deus, e nisso, nesse momento, ele tem bônus, ele consegue contribuir para a salvação de Deus. É que se ora, 6 horas, isso de certa forma vai fazer mais aceitável diante de Deus que o teu irmão.
Se ele abre de capa 4 vezes por ele, isso vai fazer mais tá e outro, irmãos. Se é assíduo na programação da igreja, ele chega e vai falar mais agradável que outro irmão. Ele acredita que sua prática, sua ação, a atuação é impressionar Deus. Isso é gasto. Isso é legalismo. Legalismo não é cuidadosamente buscar argumento, isso é bíblico. Isso é Deus. Isso é ordem seu. Legalismo é aquele que acredita que pode cumprir por suas próprias pessoas. De alguma forma, ele vai impressionar o Senhor. Por isso, ao cautelar-vos da falsa circuncisão, e palavras diz cautelar-vos dos mutiladores. A tradução foi uma interpretação falsa circuncisão, eu gosto do original. Porque Paulo está cautelar-vos mutiladores. Paulo está referindo a falsa circuncisão. Porém, você faz aquele que mutila o ensino. Mutilão. Aqui que vem com consciência evangelho. Eles fraquejam a essência do velho Cristo e as evangelhas a misericórdia de Deus. Eles viram. E esse sentido, quando Paulo fala dos mudores, ele agora fala sobre circuncisão. E o que eu acho maravilhoso é que Paulo está comendo legatas, Paulo está tendo judaizantes, mas Paulo não diz, olha, porque a circuncisão nada a ver com a igreja. A circuncisão é coisa do Velho Testamento. A circuncisão é coisa da lei. Nós, crentes, não precisamos somente mais nada a ver com isso. Nós temos agora a graça. E é as pessoas acreditam que da graça apenas no momento da igreja após Cristo. E antes de Cristo não foi graça. Não sei como, por exemplo, Abraão foi salvo. Comem porque ele só foi para graça. Ele não foi salvo por Cristo. Como aconteceu? Se foi pela ser salvo por Cristo, Abraão não na fé e ele Cristo. Mas o apóstolo Paulo não faz essa decisão, precisa criar um aqui claro, onde precisam ter nada quando não isso. Onde está? Não tem a praga de circuncisão. Porque, por exemplo, em Atos 16, 1, 3, Paulo leu o testemunho de Timóteo. Ele subiu o seu na fé prática. Atos 16, 1, diz assim, chegou na déia Listra, e ali o discípulo chamado Timóteo, filho de uns de crentes de Parego, deu um bom testemunho, irmão Listra e Cônio. Paulo, que ele foi em sua companhia. E por isso, se condou. Por causa dos judeus da Gás, pois todos sabiam, pai, grego. Primeira questão aqui. Paulo está combatendo a circuncisão como uma prática por testemunho, não para salvação. Não para impressionar a Deus, mas como testemunho da lição que faz que morre se medo. Aí está muito claro. E Paulo também nos traz uma visão, principalmente no livro de Romanos, nos traz uma visão clara do que significa circuncisão. Porque a pergunta que faço é, irmãos, não temos alguma coisa a ver com a circuncisão? Fique por diz nos 3, Filipenses do 3. Todos comigo, verso 3, uma só voz. E veja com coração também o que significa circuncisão para nós. Vamos todos juntos, uma só voz. Porque nós somos a circuncisão. Nós oramos a Deus do Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos nada. Opa! Então é interessante aqui, que Paulo contém os falsos pregadores e pagou fora o tema da circuncisão. Então, Paulo, ele não diz assim, irmãos, esses pregadores estão fazendo isso que não tem, estão falando de circuncisão, nós crentes, nós igreja, nada temos a ver com isso. Paulo agora ia explicar resumidamente qual vai ser a visão do crente em relação à circuncisão. Paulo é enfático, por nós é que somos circuncisão, não esses falsos pregadores, esses mutiladores, esses cães, esses alzeiros, nós que adoramos a Deus do Espírito e nos orientamos em Cristo Jesus e não confiamos carne. Agora, vimos diante da palavra tão lacônica, tão resumida, tão que Paulo. Podemos fazer a gente pergunta, então qual é a teoria do Novo Testamento com relação à circuncisão? Então, interessante. Porque o Velho Testamento nós vemos. Deus chegou para Abraão, disse, separar, para que você separe a nação. Isso você vai circuncidar, você, a sua família, seu filho, todo macho na sua casa, você é circuncidar. E do filho que ter na sua casa, Elias nasceu, tem receberá sobre o sino da circuncisão. Isso vemos. Os adultos se convertiam. A palavra de Deus eram circuncidados. E a criança nasceu lá, onde o pai estava, a criança também eram circuncidados. Nós vemos. E o Novo Testamento? E o Novo Testamento tem a dizer sobre Paulo está dizendo verso 3. Porque o meu caso agora é ter compreendo que Paulo diz aqui, nós que somos a circuncisão. Isto. O que significa a palavra de Paulo na minha vida? Eu queria trazer realmente 3 textos do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E ele fala exatamente isso, é a circuncisão. A primeira é que encontramos em Romanos capítulo 2, verso 24 ao verso 29. E o que vai tratar aqui é algo que o Velho Testamento trata de forma, ou seja, a circuncisão física deveria ser demonstrada numa circuncisão no coração. Quem não dá aqui circuncisão? Circuncisão hoje nós conhecemos como cirurgia de fóssil, ou seja, é retirada daquela pele que está no membro masculino. Toda aquela pele é retirada. E a retirada dessa pele, isso é circuncisão. Então, como é que Paulo interpreta a circuncisão? Inclusive o Velho Testamento, ele interpreta a circuncisão como a representação da circuncisão do coração, que ele diz em Romanos 2, de 20 e 49, diz assim, que a circuncisão, em valor, se praticaria a lei. É a transgressão da lei, a tua circuncisão já se tornou circuncisão. Pois a incircuncisão, observa os preceitos da lei, não será, portanto, considerada como circuncisão. Vocês entendem aí o momento de Paulo? Se alguém se mete com circuncisão, não cumpre, outro não submete fisicamente, mas cumpre a lei, para fazer jogo de palavras. Ele diz, ele não se mete, mas se submete ao Senhor. Ele é considerado como da circuncisão do coração, quanto Paulo. E se ele que incircuncide por na com ele, certamente jurará-te que, não obstante a letra, a circuncisão é esgressor da lei. Sendo judeu, quem apenas experimente, nem circuncisão é somente na carne. Entendeu? É aquele que é interiormente. E circuncisão, aqui é coração, no espírito, no segundo a letra. E cujo louvor não é de homem, mas de Deus. Por que nós somos circuncisão? A circuncisão. Porque sem Cristo, graças ao Senhor, cumprimos pela coração do Espírito Santo. Então, eu não sou mente, mas eu sou o coração. Esse é o significado do Espírito. A função da retirada do pulso, significado retirada do pecado, a retirada do mas, a retirada da perdição da vida do homem. Nesse sentido, Paulo diz, nós que somos a circuncisão. Em segundo lugar, a circuncisão também é o sinal externo da justificação
pela fé. Eu creio que um dos textos mais lindos nós encontramos sobre circuncisão está em Romanos 4, do 7 ao verso 12. Circuncisão preparava a retirada das má livração pela palavra do Senhor. Então, a circuncisão física, ela sim dava algo. Nos 4, 7, 12 diz assim: bem-aventurados que eles que são pecados, e cujos pecados incógnitos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor mais não pecado. Vingou a bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, também sobre os incircuncisos. Cara, o Paulo está falando. Vi que dizemos fé, foi imputada a Abraão a justiça. Como, pois, vive a vida? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no rei da circuncisão. E quando circunciso? Ou seja, Paulo para diz assim: não, quando creu, foi salvo pela fé, já estava circuncidado, não estava circuncidado da carne, do ele creu no Senhor e pela graça falou. Para ver mais Paulo falando sobre o significado do ato de circuncisão na carne, ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé e levando a incircunciso para ser o pai de todos os que, embora não circuncidados, a fim de que fosse tal a justiça e pai da circuncisão. Isso é, aqueles que não são circuncisos, caminham na pisada da fé. E teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O que Paulo pensa dizendo? Porque nós somos a circuncisão, nós damos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus, e gloriamos em Cristo Jesus, e não teamos na carne. Porque a circuncisão, o Velho Testamento, é um sinal. Quando o macho, um outro dia, ele nasce um bebinho, macho, levado para ser circuncidado. E ele subiria a circuncisão. Aquela circuncisão que pai Abraão havia sido criado, simbolizava a justificação pela fé que Abraão teve. Por isso, a circuncisão é muito mais profundo que nós agimos. Não dá para ser simplista. Não dá para dizer, não, circuncisão lá no Velho Testamento, nós não temos nada com isso. Simples. Embora estejamos aqui tentando trazer esse Novo Testamento com relação à circuncisão, eu faço também por causa de vocês. Nós somos a circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão representa a ação dele no meu coração, a maldição do meu coração. Em segundo lugar, porque a circuncisão física, o sinal, era o sinal visível de justificação à fé. É por isso que no texto, o apóstolo Paulo vai dizer, na prática, essa circuncisão não acontece mais fisicamente, mas pode ser vista numa outra atitude que crentes se metem. Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao 15, o texto que vou ler a circuncisão, diz assim a palavra do Senhor: nele tem em Cristo, nele também, ele está falando os crentes, nele bem, os circuncidados. Porém, é de mãos, no testamento, o corpo que é a circuncisão de Cristo, tendo dos sepultados, juntamente com ele no batismo. Porque para nós nenhuma dúvida, que a circuncisão disto, tendo sido sepultado, juntamente com ele, o batismo. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. A vós que está mortos, vossa transgressão, e lá, incircuncisão, a vossa carne, esteve juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo dado isso de dia que era entre nós, e que custava a ordenança do qual os prejudicial, removeu. Essa expressão removeu é a expressão utilizada para circuncisão, quando retirar o hélio do púcio, reirou. Então a expressão é que circuncidou inteiramente, enquanto a cruz, e Deus dando os pecados, espiritualidade, puramente o esforço de desprezo, ele foi dele na cruz. Porque o apóstolo Paulo, no verso 13, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós adoramos a Deus no Espírito, e nos liamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. Nós somos circuncisão, sim, porque ele com o meu coração, eu recebi do ponto de vista espiritual o sinal do meu pai não recebeu na carne, o sinal da justificação pela fé. E por isso que hoje nós visamos, porque hoje é o sinal visível da justificação pela fé. E o batismo substitui a circuncisão. Cristo se deve trazer o seu filho de 8 dias sim, para receber o batismo, para receber sobre ele o sinal vivo da graça de Deus. Nós é que somos a circuncisão. E quando Paulo fala sobre nós é que somos a circuncisão, ele diz no finalzinho do verso 3, não confiamos na carne. E nós nos recebamos, não nos baseamos na carne. Paulo, agora, ele vai mostrar claramente um paralelo entre o seu pastor e a sua vida com Cristo. Interessante, porque do verso 4 ao verso 6, vejam que Paulo está falando um jogo interessante aqui. Ele vai fazendo um currículo absolutamente invejável a cães, maus obreiros e mutiladores. Paulo vai dizer, eles se gloriam nisso. Eu vou mostrar para vocês, é o currículo do passado. Paulo fez isso, quando diz no seu quadro, bem que poderia confiar na carne. Se qualquer outro bem pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele diz, considerado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Deus de Hebreus, quanto a Eliseu, quanto zelo perseguidor da igreja, quanto a justiça, está na lei irrepreensível. Paulo está aqui algumas características dos currículos passados, o currículo da carne, o currículo da alma humana, o currículo do orgulho do ser humano. Então ele demora aqui alguns aspectos, se autor. Para Paulo, ele nisso foi inserido no velho pacto, o pacto velho temendo, quando ele fisicamente sou eu circuncisão. Paulo tem que é membro da igreja dele, da nação velha, dessa ele diz que é israelita. Paulo indica como ele está sua habitação. Paulo diz que parte da velha família real. Ele, com Benjamim, no passado, tinha direito de alguma forma. Paulo bem pertencia à elite do povo, porque ele era hebreu e hebreu. Ele não é qualquer um, mas entre os hebreus, ele destacava por parte da elite. E era alguém que estudava esse preceito judaico, porque ele ia fazer como faria ele com ele, como que joava nesse por semana, orava 1000 vezes por dia, ou ia a palavra de Deus, o templo, brava esse preceito, ele era um estudioso. Também era alguém que combatia todo o desvio daquilo que ele acreditava. Por isso, ele precisa uma igreja. Para ele, a igreja é um desvio da fé. Essa fé canal, essa fé do orgulho, por isso é zeloso. Ele tem um observador da lei dos preceitos. Era legalista. Ou seja, Paulo diz, esse é o currículo. Se prezasse o currículo de antes, Cristo vão ficar marcados. Porque ele tem que nos diz. Ele diz, circuncidão e judia, a linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus, quanto a Ivareu, quanto ao exército da igreja, quanto justiça,
quanto a lei paris, quanto zelo da igreja, quanto a justiça que na lei irrepreensível. Esse é o meu rico canal. Essa é a presença da minha confiança na carne. É o melhor. Eu era o melhor teólogo que existia. Era o melhor crente, passado que existia. Eu era o zeloso. Eu comia a parte de Deus. Eu amava assistimento. Eu beijava com o eu era uma equipe de piedade. Esse rico, quando ele foi confrontado com Cristo, se tornou um lixo. E aí, quando Paulo no verso 7 diz, mas o que para mim é lucro, estou considerando por causa de Cristo. E ele que é exceção por causa de Cristo, mas a ideia de passar por Cristo, passar para a cruz, salvar o evangelho. Diz assim, eu tenho todos os motivos que me orgulhar, eu é o melhor religioso da minha época, mas quando era Cristo, descobri que era um batafado, um pecador, um miserável, depende da graça do Senhor. Em nada eu consegui impressão a Deus, porque o que eu preciso é da misericórdia, do amor de Deus. Quando eu confrontar tudo isso, estou para mim, lixo, se eu entulho, se aquilo deve se jogar fora, ou tem outra tradução de encarno, eu posso me engulhar, achar alguma coisa. Antes de Cristo, eu sou lixo que precisa ser salvo pela graça do Senhor. Em outras palavras, o que está tendo, nós somos o que é de Deus. Nada. É o legado que nós vamos levar para a nossa própria carne. Os nossos títulos, o dinheiro que ganhamos, a gente temos, aqui construímos, se nada, isso não vale nada. E nós somos pecadores, por mais que tenhamos o desejo da carne, pela carne, estou vendo, em arar ao Senhor, sempre vamos desagradar a Deus. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, esses homens estão querendo mentir, porque eles se nós passar circuncisão para agradar, mutilar o corpo, agradar a Deus, leva, e não agrada a Deus, que agrada a Deus é Cristo, é eleição na vida. E nós precisamos ter muito cuidado com relação a como os pensamentos passam pela oração. E a subida dele, quando nós subimos folha de jornal, achamos depois sobre a folha de jornal, nós somos muito acima dos mais irmãos, e com o dedo triste, precisamos condenar aqueles erros e nos esquecemos daqueles sons. Porque muitas vezes nós descemos eu em algum dia da nossa oração, por nós nos apimos, nossa carne, a nossa carne é pecado. Você é um exato pecador, por isso, somente a graça de Deus te trouxe até aqui e leva para o sempre que aquele que julga, a partir da sua vida, dentro do veja em eu sou um homem de oração. Na Bíblia, 23 vezes até hoje. Capa. Veja o meu corpo na igreja. Pecado. Não sou esse truque. Faz isso. Não é mais blasfêmia que na taça. Por quê? Porque ele se coloca no lugar. Quem? De Deus. É um rato que fala do rato que são ratos. É um galinho que fala as outras linhas que são galinhos. Precisamos cuidar com irmãos. O apóstolo Paulo diz esse pregam mentira. Olha para o currículo. Sabe como eu reputei esse currículo? Não sei prejuízo por causa de Cristo. Para mim é lucro, mas quando fui confrontado com a santidade, com a graça, com a misericórdia de Cristo, Cristo tudo em mim, do isso perda. O melhor bem, o bem infável da minha vida é Cristo. Sabe por que eu sou de converteu? Porque Deus amou. Sabe por que até hoje no caminho da graça? Porque Deus ama. Depois eu e você vamos juntos para o céu, porque Deus nos dará por toda a eternidade. Sinta assim. Eu tenho alguns pegadores televisão dizendo, eu sou um eu rei, saco de pecados, costa, e começa a demonstrar as suas atitudes que ela também é ridículo. O que eu dizer, pai, todo meu rico da cara diante de Cristo se torna não, é errado, a sua verdadeira essência é lixo, porque eu sou pecador. Mesmo o inferno, Deus olhou a mim, não viu nada em mim, viu para mas se expor a ti. Eu vou enviar meu filho, eu te salvo, e vou manter por toda a eternidade ao meu lado. Simples assim. Por isso nós precisamos concluir o retiro sobre o que Paulo nos diz. Em primeiro lugar, nós precisamos no nosso coração perceber até que ponto foi algum tipo de influência da graça dos fins. Tem viciado em ouvir pregações no YouTube, na televisão, viciado nisso. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que está sendo ensinado no coração. Eu estou dizendo tudo, YouTube, na televisão, para ter pessoas fiéis. Mas cuidado. Isso pode estar no seu coração. Não fiéis, mas cães infiéis. Segundo lugar, irmão, nós precisamos sempre lembrar no seu coração dos valores espirituais do Evangelho. Não é mutilar o corpo. Não é nada do que fala o Evangelho espiritual. O poder do Evangelho é espiritual, vida. A manifestação da carne, agora com a pessoa manifestar a graça do Evangelho. Assim como a função física, só fazer sentir quando a vida fala, tira um no coração, mesmo as minhas atitudes já demonstram a habitação do Espírito Santo na minha vida. Nós agimos quando precisamos também refletir. Aqui hoje nós valorizamos aquilo que Cristo reprovou. Quando você tinha um irmão, porque devemos dar o pecado. Nós devemos dizer, para nós precisamos zelar pela lei do Senhor, as pessoas bem tratadas. Muitas vezes nós estamos equivocados do nosso coração, misturando isso ao Evangelho, e estamos validando que Cristo provou. Meu irmão, é assim do culto, você lê tua Bíblia, você ora, isso deve ser feito, e deve ser feito. Mas isso impressiona Deus, amado. Deus impressiona você. Deus tem por você. É muito amor, misericórdia, graça. E aí toda glória, por toda a eternidade. Amém. Amém. Pense isso. No final de ano, pense isso. O que você é hoje é somente pela graça do Senhor. Quando vai essa cabeça, uns mil para vir fim. E eu e o meu são uma ação de gratidão. Porque a palavra de Deus mostra que em nome de Cristo é a nossa vida.
Isso nos dá muita tranquilidade, porque sabemos que faremos realmente o Senhor. Não para minha carne, porque minha carne é lixo, porque o Senhor é fiel e o misericórdia. Senhor Deus, nós te agradecemos muito por essa mensagem de Natal. Nós te agradecemos, ó Pai, porque ela fala de Deus, amor, fala da sublimidade do conhecimento de Cristo. E quando nós vimos essa vivência do apóstolo Paulo, o Senhor, Pai, ajuda cada um de nós. Para que nos acompanhemos dos cães, dos obreiros, da circuncisão, mas acima de tudo, ó Pai, que o Senhor proteja e nos guarde nós mesmos. E um coração, às vezes, ó Pai, tão orgulhoso, tão rebelde, tão fácil, Pai, seguir caminhos que são mais fáceis, que parecem, Pai, melhores aos nossos próprios olhos. Mas nós te agradecemos, ó Pai, porque sempre com essas diferenças, sempre o Senhor fala das tendências que todos temos, por falar bem da tua graça. Precisamente por causa dessa graça, qual considerou do lixo, refúgio, tudo o que ele diante dos homens do Deus de Jesus foram tão importantes para ele. O Senhor também nos ajude a entendermos profundamente a mensagem de Cristo significa. O que a pessoa de Jesus deve ser para cada um de nós. Nesse dia, Pai, nós pensamos na atividade, no nascimento de Cristo. Que, Senhor, Pai, compreender o que significa também essa palavra graça. Que torna, Pai, todos os nossos erros, toda a nossa decadência, nossa ruptura, torna tudo isso sem tância diante do Senhor também. O Senhor, Pai, conduz. Que o Senhor, Pai, permite, Pai, que nós vamos sempre debaixo dessa graça do misericórdia. Isso é o melhor quando nós lembramos a tua vida desse mundo. Porque a graça, ó Pai, habitou em nós. Isso nós te amamos. E nós podemos dizer ao Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que é tão conosco, nos coloca com sua cobra. Que todos os mistérios do Espírito Santo habitem em nós e nos conduz para a santidade. Bendecidos esteja a minha vida, a vida de Milton, sobre a vida de todos os que estão aqui nessa noite, sobre a vida de todo o povo de Deus, Estado, nessa terra, onde quer que esteja, agora e todos sempre. Amém.